Boa tarde, pessoal. Eu sou Victor Frankenstein e começa agora o programa Se Toca, Minha Filha, Observa Seu Paciente. Hoje na Rádio 52.1 FM temos especialistas na área da saúde para falar sobre a importância da observação no contexto clínico da enfermagem e no processo de cuidado de saúde mental. Não é isso, Felicidade? Boa tarde a todos, boa tarde, Victor Frankenstein. Gostaria de começar o programa de hoje mandando aquele alô para a turma 52, lá no setor enfermagem. E nada melhor para começar do que sabendo o conceito de observação na frequência certa. Segundo Horta, a observação é considerada um dos instrumentos básicos da enfermagem. Ela vai englobar um conjunto de habilidades e conhecimentos fundamentais para o exercício de todas as atividades profissionais. É isso aí, Felicidade. A observação é a capacidade não apenas humana, desde que mundo é mundo. No cotidiano, é uma das formas mais usadas pelo homem para conhecer e compreender pessoas, coisas, acontecimentos e situações. É o meio básico de se conseguir informações. É isso aí, Victor Frankenstein, esse é o conceito. Continuando nossa programação deliciosa de hoje, o entrevistado de agora é Freud Abravanel de Pádua. Ele que é enfermeiro pela USP, especialista em comportamento humano pela Faculdade de Medicina de Oxford. Esse é fera. Ele vai falar pra gente sobre as características da observação. Ah, Felicidade, eu fico lisonjeado com esses elogios. Boa tarde a você, boa tarde Victor Frankenstein, boa tarde turma 52, nossa, amo essa turma. Boa tarde professores que nos acompanham por aqui, né? Mas enfim, né? Como enfermeiro, especialista do ramo do comportamento humano, eu destaco, né, que as características da observação, elas vão além de uma percepção nossa como profissional. É necessário um planejamento, um objetivo, registro para a gente fazer uma verificação posterior, e o observador deve ter clareza de um referencial teórico para nortear nosso olhar, né? O seu olhar, né? E serve como guia ao observador, né? Com o intuito de evitar interpretações individuais, que é a subjetividade, né? E torna essa observação objetiva, livre de opiniões ou preconceitos pessoais. E mais, é evidente a importância do referencial para o embasamento teórico. Porém, sempre gosto de reforçar o registro. Mas por quê? Porque o registro permite que as informações sejam partilhadas entre nós, dando o sentido da continuidade do serviço prestado, de forma que essa associação desses fatos, detalhes, né, possa clarear uma ocorrência. E esse registro também permite que uma ocorrência seja verificada quando reincide ou até mesmo quando há uma mudança no quadro do paciente. E já finalizando, e quase esqueci, o registro ele vai também permitir uma avaliação da interpretação e conduta como profissional, ou seja, né, a efetividade da observação. E é isso, obrigado pelo convite. Estamos agora com o Dr. Joseph Joestar, ele que é enfermeiro pela UFG, especialista em emergência e urgência e traumatologia pela Escola de Enfermagem também da Federal de Goiás. Dr. Joseph, diga para nós ouvintes quais as classificações para a observação previstas na literatura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para todos. Agradeço pelo convite para participar desse programa maravilhoso. São 4 os tipos de observação. Temos a sistemática, não participante e a observação participante. Começando pela observação assistemática, ela é uma observação espontânea, sem o uso de uma técnica específica, ser algo mais natural, por assim se dizer, ao qual para sua aplicação depende da atenção do profissional em perceber os detalhes da situação. Seria, por exemplo, quando você está em um shopping, à procura de uma roupa para uma festa. Passando agora para a observação sistemática, ela é uma observação que já tem uma meta, já se sabe o que se quer observar.
é bem organizada e faz uso de roteiros ou instrumentos para a coleta de dados. Seria, por exemplo, quando se tem um roteiro de entrevista e exame físico. Agora, a observação não participante. Nessa observação, o observador é um espectador. Se atende aos detalhes à distância, sem que haja interação direta dele com a situação a se observar. Um bom exemplo para os ouvintes poderem entender seria quando ocorre um acidente na rua e você fica à distância, lá, só olhando. Por fim, temos a observação participante. Nessa técnica, o observador pode obter dados sem necessariamente ter que fazer perguntas, pois ele está no convívio com o observado. É uma técnica que depende das relações pessoais, da presença do observador. Seria, por exemplo, o atendimento ao paciente em um exame físico. Utilizando o exemplo que eu citei anteriormente do acidente, seria quando tem um acidente na rua e você resolve ir lá ajudar os envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. E não perca a frequência, meu amigo ouvinte. Quero chamar agora Coiquá Sinossi, especialista em saúde do trabalhador pela Universidade Federal de Goiás e especialista em geriatria pela UNB. Ela vai dar continuidade sobre os tipos de observação. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFM. Irei conversar com vocês sobre 4 tipos a mais de observação. E quero agradecer imensamente pelo convite para essa conversa sobre essa temática. Então, irei trazer aqui para vocês a observação individual, a observação em equipe, observação na vida real e observação em laboratório. A observação individual é feita por uma única pessoa que irá coletar os dados. Nesses dados, ela irá indicar quais os eventos reais e quais as interpretações do observador sobre o observado. Sobre a observação em equipe, é uma observação feita por diversas pessoas e cada qual observa um aspecto da mesma situação. Por exemplo, nós, enquanto equipe multiprofissional, observamos o paciente e cada observador, dentro da sua área profissional, utiliza técnicas e observa um aspecto diferente. Ou pode acontecer que todos nós podemos observar a mesma situação. E então, a partir desse momento, confrontamos nossas observações. E já a observação na vida real, ela é muito importante porque ela é feita e é registrada no momento em que está acontecendo. Com isso, evitamos de selecionarmos detalhes específicos e até mesmo de esquecermos o que foi realizado na observação. E por fim, a observação em laboratório consiste onde nós profissionais estabelecemos condições onde os fatores que podem interferir nós mesmos possamos ter o controle sobre eles. Porém, algo que eu quero destacar nesse tipo de observação laboratorial é que a vida humana é cheia de aspectos que não podem ser observados sob condições planejadas em laboratório. Então, isso é muito importante. Então, você deve priorizar a observação na vida real, que é algo muito importante, você observar o paciente como um todo, e ela deve ser feita e registrada no momento em que está acontecendo. Tanto ela pode ser individual, tanto ela pode ser em equipe. Mas isso é muito importante. Eu quero agradecer. É muito bom tê-los conosco, queridos ouvintes. Para continuar essa entrevista maravilhosa, eu convido agora a doutora Fiorella Michelini. Ela é enfermeira pela Federal de Brasília, especialista em pediatria pelo Hospital Sírio-Libanês. Doutora Fiorella, qual o objetivo da observação? Boa tarde, Frankenstein. Boa tarde, Felicidade. E uma boa tarde ao pessoal da Turma 52 que escuta essa rádio maravilhosa. Bom, primeiramente eu queria dizer que minha mãe ama o programa de vocês e escuta essa rádio todo santo dia.
E eu quero também agradecer esse maravilhoso convite que me fizeram para estar aqui hoje. É uma honra poder estar aqui com todos vocês. Então, respondendo a pergunta, o objetivo da observação ele vai ser principalmente o levantamento de dados, sendo uma premissa fundamental para se estabelecer o diagnóstico de enfermagem. Ela vai fazer parte de um método ou um instrumento que seja de coleta de dados, juntamente, é claro, com a interação pessoal e o exame físico, não menos importante. Ela vai contribuir também para levantar situações que sejam significativas, que vão indicar a necessidade de uma atuação profissional. O que vai mostrar para a gente, nós enfermeiros, uma precisão de termos uma capacidade discriminatória no julgamento das situações que apontem uma possível intervenção. Bom, é através dela também que a gente vai poder verificar como está sendo feita a assistência de enfermagem, como ela poderia ser melhorada, como está sendo a resposta do paciente ao tratamento, se realmente está tendo uma resposta esperada. Então, em resumão de tudo, um dos seus principais objetivos, da observação vai ser o quê? Levantar dados, verificar os resultados obtidos e principalmente também verificar a efetividade da assistência prestada ao paciente. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado com essas informações. E dando sequência à nossa programação de hoje, quero mandar aquele alô para a Camila, para a Luzana, para a Jaqueline, para a Esté e para o Douglas. Eles que estão nos acompanhando todos os dias lá no setor UFG, no bairro Saúde Mental. E agora a doutora Rachel Green, especialista em saúde da mulher pela Faculdade de Harvard e graduada pela Universidade Federal de Goiás, vai falar um pouco sobre a importância de tudo isso que tem sido abordado até agora. Oi, pessoal, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu amo essa rádio, eu amo esse programa e eu tô muito feliz em estar aqui hoje participando dessa conversa tão importante e tão necessária. Olha, se eu posso dizer algo aqui é que o enfermeiro eficiente no desempenho da sua profissão é aquele que cultua a arte de observar. Mas então, a observação dentro da enfermagem é extremamente importante e vital, porque nos auxilia a identificar tanto problemas físicos quanto emocionais. Utilizando os 5 sentidos que nós temos, podemos observar as expressões do paciente, a sua fala, o seu comportamento e até mesmo o que ele pensa ou as suas emoções. Por exemplo, se ele está inseguro ou se não confia naquele enfermeiro que está prestando cuidado para ele, porque tudo isso pode acontecer, Então, lembrando que, a depender do setor, podemos lidar com pacientes supostamente sadios. Por exemplo, há diferença entre os pacientes de um consultório e de um ambulatório hospitalar. Então, devemos trabalhar observando os aspectos físicos, mas também os aspectos psíquicos e sociais. Observar o indivíduo como um todo mesmo, porque nós, seres humanos, temos inúmeras necessidades e não carregamos conosco apenas as necessidades físicas, mas também necessidades emocionais, psicológicas, que vão culminar para uma saúde mental de qualidade, que é o foco da nossa conversa aqui. Então, assim, com a observação, conseguimos verificar a qualidade da assistência prestada ao paciente também. Se ela foi eficiente, por exemplo, observando a resposta desse paciente a um tratamento oferecido, além também da importância da observação na equipe de enfermagem, porque através dela pode-se verificar se a comunicação entre os membros da equipe é praticada, permitindo uma melhor orientação nos cuidados e opções que devem ser tomadas para elaborar planos de ação. Então, assim, a observação é essencial no ensino, na pesquisa e na assistência. Muito interessante. Falar agora com a doutora Valentina Monferrari, enfermeira pela Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Federal do Paraná. Doutora, compartilhe conosco a necessidade da observação na assistência da enfermagem. Boa tarde a todos. Muito obrigada, meu amigo Victor Frankenstein. Primeiramente, é um prazer, poder participar da sua rádio e falar um pouco sobre a observação na assistência de enfermagem. E o que é essa observação? Nada mais é do que prestar atenção para aprender alguma coisa, examinar, notar algo através da atenção dirigida, E quem é enfermeiro que está ouvindo isso agora vai me entender. O que nós observamos, gente? Nós observamos comportamentos, colorações de pele, padrões respiratórios, até mesmo alterações em níveis de consciência.
exudatos, secreções e por aí vai. E esses sinais são um exemplo claro da observação que nós fazemos diariamente como enfermeiros. E o interessante, Franklin, foi que em uma pesquisa que eu participei na Unifesp, eu perguntei a alguns enfermeiros assistenciais se eles gostariam de nos dar algum depoimento, né, sobre um instrumento básico de observação, e um deles me disse que a observação permeia tudo, seja para planejar, resolver problemas, criar ou improvisar nas horas mais agitadas. E eu concordo plenamente com esse ponto de vista. Mas um outro enfermeiro nos deu um alerta. Ele afirmou que o profissional tem que dar importância ao que observa em seu trabalho diário, pois muitas vezes nós vemos um problema, mas nós não o enxergamos e ele acaba se tornando rotina. Infelizmente, isso acontece realmente com muita frequência nas unidades hospitalares. Portanto, nós podemos perceber aqui, né, com um pouco de experiência que eu trouxe, o quanto que a observação é importante na assistência de enfermagem. Eu posso dizer até que é o meio mais importante, né, na prática de enfermagem e que ela continue sendo executada para uma melhor eficiência clínica. Bom, isso é tudo o que eu tenho a dizer agora, mas mais uma vez, muito obrigada pela sua oportunidade. Desculpe aí a barulheira, é que a minha rua é um pouco agitada. Chegamos agora no quadro A Hora do Ouvinte. Fala que eu te escuto. Hoje eu vou falar com o paciente Frederic Nietzsche, que se recuperou a partir da contribuição de uma observação atenta. Ele vai nos contar sobre a sua experiência. Oi, Frederic Nietzsche. Alô? Oi, felicidade! Boa tarde! Primeiramente, eu fico muito feliz e muito grato de estar participando do quadro hoje aqui, né? E de ouvir atentamente os profissionais presentes falando do quão é importante a observação, né? Porque eu acabei vivenciando isso e eu achei mega importante, nossa, tanto pro meu cuidado, né, e acho que pro próximo também, né, e aí como paciente, né, eu gostaria de dizer que essa observação atenta, para quem está recebendo cuidado, é essencial mesmo, gente, é muito essencial, foi muito bom para minha recuperação, né, eu vou contar só uma historinha bem pequena da minha vida. Eu estava tendo intrigas familiares, nossa, eu tinha perdido um querido amigo meu, e eu acabei um dia, não queria falar com ninguém, e isso foi progredindo. E isso tudo me abalou psicologicamente, demais. Aí só que eu falei, não, você quer saber, eu vou procurar um profissional. E fui até o CAPS mais próximo da minha casa, né? E nesse local eu fui muito bem acolhido e escutado por profissionais, né? E que usaram a observação e que foi tão atenta que eles sabiam cuidar de mim, mesmo quando eu chegava lá e não falava nada. E hoje eu falo com propriedade. Eu fui um paciente bem respeitado, livre de qualquer preconceito e, sobretudo, cuidado de uma forma que ia além do olhar, né? Mas, enfim, eu deixo aqui um grande agradecimento a esses profissionais da saúde, né? E um grande abraço e valorizem e cuidem da saúde mental de vocês. Foi menos fantástico, muito enriquecedor. Felicidade! Estou agora com a doutora Catherine Gutenberg, enfermeira pela Federal de Goiás e especialista em saúde mental pela Escola de Enfermagem da Unifesp. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Você poderia compartilhar conosco como se dá a relação da observação com o ensino da enfermagem? Oi, pessoal! Que temática boa de se falar, hein? E depois de ouvir um depoimento desse, a importância de observar se destaca mais ainda por conta dos benefícios que oferece. Falando sobre as relações da observação com o ensino de enfermagem, quero começar afirmando que é inegável que grande parte do que aprendemos se dá através da observação. Desde o início de nossas vidas, observamos uns aos outros, aprendemos regras, tipos de comportamento, estilos de discurso, vocabulário, ou seja, grande parte do que fazemos foi observando como os outros agem, pensam e falam. Os estudantes de enfermagem devem entender que a sua percepção de mundo, experiências, expectativas, emoções, motivações, conhecimentos e valores adquiridos ao longo do tempo que implicará na forma como atendem os seus respectivos pacientes.
Os professores, durante toda a graduação, nos instigam a aguçarmos nossa observação, principalmente quando estes nos levam à prática clínica. As observações dão oportunidades para que o aluno ou profissional desperte suas potencialidades. É nessa fase que se descobre problemas e soluções, e aqueles que não praticam esse exercício oferecem um serviço carente no quesito de não conseguir ter visão para olhar o todo do paciente. Enquanto estudante, na prática clínica, se propõe a observar as seguintes situações. O que eu, como aluno de enfermagem, posso fazer para que o paciente se sinta à vontade em conversar comigo? Quais as atividades a enfermaria necessita? Embasado em que dados consigo planejar uma boa assistência de enfermagem para o meu paciente? Tenha em mente essas perguntas e formule outras para que a atividade de observação constante permita transformar você em um excelente enfermeiro. Bom, pessoal, essas são as minhas observações para contribuir na entrevista de hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Os minutos estão correndo, mas a doutora Anita Silveira, médica pela UFOB e especialista em psiquiatria pela USP, tem uma colocação fundamental sobre esse assunto que não sai da nossa mente. Ela que está em Goiânia, cidade boa. Com você, Nise. Boa tarde, pessoal. Fico bastante feliz por estar participando desse programa. Bom, após vários anos de pesquisa, eu percebo que os enfermeiros têm uma visão clara do que é observação e a consideram de suma importância para a sua atuação. Então, a observação é caracterizada como um instrumento fundamental para a coleta de dados. É uma forma de controle, fiscalização e avaliação do desempenho do enfermeiro, assim como significa estabelecer vínculo como forma de interação entre o profissional, paciente, família e aluno, como base do cuidado, estando inserida num amplo processo de atendimento ao outro. Assim, posso dizer que observar depende da situação que queremos estudar, ou seja, cada pessoa procurará situações a serem observadas segundo sua concepção de mundo. E para finalizarmos a nossa entrevista, é de grande relevância pontuar que o observar contribui para resultados positivos em tratamentos na área da saúde mental, pois através do observar, o profissional consegue obter informações sobre como o paciente está reagindo aos tratamentos e suas alterações comportamentais. E assim, encerro a minha fala por aqui. Um forte abraço. Ah não, meu amigo Victor Frankenstein. Nosso programa Se Toca Minha Filha, observa seu paciente e está chegando ao fim. Obrigada a todos pelas contribuições e continue observando sem perder a frequência. Eu sou a Felicidade e estou com vocês todos os dias. Até amanhã!